Meus queridos, eu quero falar hoje de algo que tem chamado minha atenção, sobre o fluir de Deus. A palavra de Deus nos diz que, se nós crermos no Senhor, conforme está escrito nas Escrituras, fluirão rios de água viva de mim e de você. Não, parece brincadeira um negócio desse, hein? Fluirão rios de água viva, pastor. Agora, onde que está escrito isso? João 7,38. João 7,38. E eu quero ler com você esse versículo que está no Evangelho de João 7,38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, ou a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, é bom isso, não é bom? Amém ou não é? Amém ou não amém? É bom. Por que é bom? Porque fluir de águas vivas de dentro de mim e de você, quer dizer que o Espírito Santo está trabalhando através da minha vida e da sua vida. E eu quero que fique hoje gravado no seu coração algumas coisas, algumas barreiras que impedem o fluir de Deus na minha vida e na sua vida. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade, algo que você não avança, algo que você não dá um upgrade na tua vida, sabe? Não, sabe? Ou passa mais. É porque tem alguma coisinha isolando. É como se fosse aquele fio de luz. Quem já encostou no fio de luz aí levou um choque? Quem já levou um choque, levanta a mão, pelo amor de Deus. Se você ainda não levou um choque, eu vou combinar com a pessoa que está do teu lado para ela te dar um beliscão. O que é o fio de luz? Uma coisa muito simples. Ele tem o objetivo de transmitir ali uma corrente de energia, certo ou errado? Certo. Aí o que acontece? Quando esse fio de luz está desencapado, você toca nele e você acaba levando choque. Mas quando está encapado, isolado, você coloca a mão dele e é lógico que você não leva choque. Só que o fluir de Deus, é preciso você levar o choque. Porque se você isolar, você vai evitar de ter o contato com o fluir de muitas águas. Você está me entendendo? Ficou claro até aqui? Nós temos que deixar o Espírito Santo fluir através da minha vida e da sua vida. E quem de vocês deseja que o Espírito Santo de Deus flua rios de água viva através da sua vida, amém? Algumas pessoas talvez não entenderam. Querido, você está entendendo que aqui tem uma guitarra, ou melhor, o teclado que o Ageu está tocando. Este teclado, ele não é nada se não tiver um instrumento, uma pessoa tocando esse instrumento. Você está me entendendo? Você só vai ouvir esse som que está saindo aqui, se várias coisas estiverem conectadas a ela. Agora, se você deixar o teclado ali sozinho, por mais que esses dias tocou esse miserável, né? Tocou sozinho, né? Mas se você deixar, tira a mão aí, Ageu. Vai tocar? É assim eu e você. Se você não deixar o Senhor, com os dedos maravilhosos dele, tocar o teu coração, e através da palavra dele, conforme você crê nas Escrituras, fluirão um rio de águas vivas. Você está me entendendo? Então você é um instrumento. Sem o poder do Espírito Santo e sem Deus, eu e você somos nada. A gente já é o cocô do cavalo do bandido e estando com Deus, que a gente não é nada. Mas agora sem Ele, menos ainda. Menos ainda. Então, para que eu e você possamos entender que o fluir do Espírito Santo, o fluir de muitas águas, sabe, transborde, algumas barreiras precisam ser quebradas. Repita comigo. As barreiras. Não, está fraco. Não, desse jeito eu vou parar, vou para casa. Você não veio aqui para ficar. Repita comigo em nome de Jesus. Você que está com força, fôlego aí, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Salmo 150. As barreiras. Opa, agora começou a tremer aqui Ariel e Gustavo. Gabriel, né? Falei errado. As barreiras precisam ser quebradas. E eu quero falar sobre 4 barreiras que precisam ser quebradas. A primeira barreira é do ódio. Repita comigo, ódio. É nada mais do que a falta de perdão. A primeira barreira é a falta de perdão. Eu tenho absoluta certeza que em algum momento da tua vida você foi machucado por alguém. Alguém
tocou você indevidamente, alguém falou algo para você que você não gostou, e por isso você ficou magoado. E talvez essa pessoa que magoou você, ela está dentro da sua casa, e diariamente você tem que conviver com ela. Talvez é teu pai, a tua mãe, talvez é tua esposa, ou teu marido, talvez é o seu filho, talvez é um parente muito próximo, que tem machucado você com palavras, que falam mais, que machucam mais do que uma faca cravada no teu peito. Palavras, a palavra que tem poder, a palavra que quando você profetiza ela não volta vazia. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, a partir do momento que você se liberta de algo que, lógico, que está te aprisionando, porque o perdão, a falta de perdão ou o ódio, que você, mas eu não odeio ninguém, pastor, mas aquela pessoa lá eu não posso ver na frente, eu não odeio ninguém, mas naquela rua, onde tem aquela casa, aquele fulano lá, eu não passo. Mas daí sabe o que acontece? Você vem aqui na igreja, pastor, pede para Deus me abençoar, pede para Deus agir através da minha vida. Você vem aqui, as coisas não estão funcionando, aí você sabe o que tu faz? Você pula de galho em galho. Você vem nesse culto, daqui a pouco você está indo lá no outro culto, daqui a pouco você está indo lá na outra igreja, e daqui a pouco você está indo lá no Pai de Santo, você está indo lá no Espiritismo, você está indo lá no Catolicismo, você está indo em tantos lugares que a coisa não funciona. E o problema, por mais que alguns lugares tenham uma certa influência, mas o problema é você que precisa liberar perdão e ficar desamarrado dessa pessoa que está prendendo a tua vida. Agora, mas vamos para a Bíblia, A palavra de Deus nos diz 1 João 4,20, e eu quero ler com você, 1 João 4,20, 1 João 4,20, em nome de Jesus, apareça! Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, não, parece besteira, né? O primeiro isolante, odiar o seu irmão, falta de perdão. Odiar o seu irmão, esse é mentiroso, porque fala, eu amo a Deus, eu quero as bênçãos do Senhor, eu também quero Deus, mas eu não posso passar na frente da casa daquele cara. É mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, porque você só acredita em Deus porque você tem fé, né? É ou não é? Então hoje você vai ter que pegar esse isolante, tem que estar amarrando a tua vida, você vai quebrar ele aqui em nome de Jesus. Você não vai sair daqui com o coração, sabe, amargurado. Sabe uma pessoa que tem um ódio no coração? Eu vou dar um exemplo. Dentro da minha casa, hoje inclusive eu tive que liberar uns perdão, hein? O pastor vem falar sobre perdão aqui, tu acha que não cai sobre a minha vida? Tem que pedir perdão. Mas eu vou lá e peço perdão, né? Porque a misericórdia do Senhor é sobre a minha vida, e se eu não amar meu irmão, e dizer assim, Deus vem me abençoar, usa a minha vida aqui, deixa o rio fluir através da minha vida, e eu odeio o cara lá, como é que vai dar certo? Não vai dar certo. Não adianta você dar 3 pulinhos, 7 quarta-feira, eu ia falar umas coisas aqui, não adianta, você precisa quebrar esse isolante aí, esse ódio, essa falta de perdão, ser quebrado em nome de Jesus. Eu quero dar um exemplo da minha mãe, possivelmente alguém já ouviu falar. A minha mãe, eu acho que ela tinha não tinha 10, 11 anos, ela foi abusada pelo próprio pai, e por um cara chamado Baiano, não sei, branco ou preto, não me interessa, mas foi abusada por 2 pessoas, o próprio pai e uma pessoa chamada Baiana. Ela me confessou esse ato, ela já tinha em torno de uns 49 a 50 anos, ela veio a falecer com 56, e eu quero te falar uma coisa, presa nessa falta de perdão, porque imagine uma criança de 10 anos, uma menina que está, uma criança, não tem nem como se descobrir que o corpo ainda está se desenvolvendo, tem toda uma vida para viver, vai lá o próprio demônio, né? Porque se chamar de pai é ofender o nome pai, você está me entendendo? Acabou falecendo, foi, sei lá para que lá, está puxando carvão para o capeta, na verdade. Aí o que acontece? Eu sabendo disso, tratei, discipulei, pastoreei minha mãe, batizei ela está no céu, tenho certeza disso. E obrigado por você falar, glória a Deus, você acredita nisso. Amém, vamos lá. Aí o que acontece? Em um momento que eu falei com ela, mamãe, você precisa liberar perdão. Porque você é uma mulher que você está acreditando em Deus, você está se libertando
mas você precisa voltar lá, sabe, voltar naquele pensamento, naquele momento, naquele ambiente, e liberar perdão, porque isso daí vai deixar presa, vai te deixar presa, e vai impedir você de avançar na sua vida. Você vai ser infeliz em todas as coisas. Eu estou falando só do primeiro, meu Deus do céu, tem que acelerar. E eu, por telefone, porque o poder da oração, ela vai daqui lá no outro lado do Brasil, no mundo, qualquer lugar. Você declara sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre aonde você... Aqui mesmo você está declarando sobre a tua vida, lá na tua família. A palavra do Senhor vai chegar lá. Porque a palavra do Senhor não tem nada que isole a palavra do Senhor. Você está entendendo? A palavra dele é poderosa, vai chegar. Agora, o fluir de muitas águas na minha vida e na sua vida, tem coisas que prendem. Tem coisas que precisam ser, sabe, desatadas. Eu estava em telefonema com ela e eu comecei a falar: mamãe, você precisa perdoar, você repete comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus erros, minhas iniquidades, meus pecados. E eu quero pedir perdão para o meu pai. Eu quero liberar perdão para ele. Ele já morto. Meus queridos, eu estou falando uma coisa muito séria. Muito séria. Naquele momento, ela ficou muda. Ela não conseguia mais abrir a boca. Ela ficava no telefonema assim, ó. E eu percebi que ela chorava. Porque a dor de alguém tocar em você, estou falando uma coisa muito bruta aqui, né? Um negócio muito maligno. Alguém tocar em você, que você tem que liberar perdão ainda para essa pessoa, com a vontade e o ódio de você de mandar matar, é porque é um sinal que você está convertido. É um sinal que você está convertido. Pode ser que a porta do céu comece a abrir para você, porque ela é estreita. E pessoas amarradas com a falta de perdão, meu filho, está escrito ali, não sou eu que estou inventando. Você se torna um mentiroso se você não liberar perdão. Foram muitos minutos, quase uma hora, um telefonema, até que ela conseguiu. Eu libero perdão. Eu já estava repreendendo todo que é tipo de demônio, porque eu sei do que se trata. O diabo vai te prendendo, querido. Mas existe uma porta que você pode fechar hoje. Você está me entendendo? Existe uma porta que você pode fechar hoje. E nessa porta que você fecha, você vai ficar para o lado de fora. Porque você não vai mais querer ficar nesse lugar. Você vai querer sair desse ambiente que te prende e pedir: Senhor, abre a porta dos céus para a minha vida e me liberta, me livra desse ódio que eu tenho de tal pessoa, dessa falta de perdão, me livra disso, faz com que a minha vida prospere, faz com que minha vida flua, e o rio de Deus vai começar a fluir sobre a tua vida, e daqui a pouco pessoas vão começar a se conectar em você e com você, pessoas que passaram a mesma complicação, pessoas que passaram a mesma dor, e você vai dizer: ei, eu tenho a cura para você. Mas como assim você tem a cura? Eu já passei por isso que você passou, e eu encontrei a cura em Jesus, que me perdoou, que me santificou, que me justificou, e me separou para ser filho amado dEle. Você pode aplaudir Jesus, meu Deus do céu? Aleluia. Agora existe um segundo ponto, que é o medo. Você sabia que tem 365 vezes na Bíblia escrito assim, Ageu: não temas. Repita comigo: não. Repita agora: eu não vou temer. Agora tem uma coisa muito interessante referente ao temer, né? O medo e o temor. O Senhor está falando: não tema, não tenha medo. Não tenha medo, eu sou contigo. Josué 1:9, né? Não temas porque eu sou contigo, né? Então, ele falou para Josué isso daí. Mas o que eu quero falar? Isaías 41:10 também fala: não temas. Vários versículos. Mas existe uma diferença entre você... Como é que eu escrevi aqui, meu Deus do céu? O medo, estava falando do medo, né? O medo e o temor. O medo, presta atenção, o medo, repita, o medo, ele provoca uma fé negativa. Eu estou ensinando você está me entendendo? O medo, ele provoca uma fé negativa. Você tem medo da primeira vez que você vai tocar um instrumento. Ai, será que vai dar certo? Você já vem tremendo, não é? Já vem tremendo, os músicos sabem que agora eles já são craque. Mas o medo da primeira vez, do primeiro encontro, o medo, o casamento é aquele dia, o medo da primeira entrevista de emprego,
o medo do vestibular, da prova, o medo de abrir uma empresa porque você já faliu 3 vezes. Você já teve medo? Eu não sei se você já teve medo aqui. Eu acho que você já teve medo, né? Eu lembro uma vez, querido, que agora me veio na memória, eu preciso falar, porque talvez vai curar a vida de alguém. Eu estava com muito medo. Eu estava morando em São Miguel do Oeste, ou em São Lourenço, morei nas duas. E aí, das 2 cidades. Aí nós morávamos numa casa, num alto, assim, e só tragédia, minha família, só tragédia. Eu sou improvável. Enfim, eu estava num quarto, um caos na minha casa. Pai, mãe, uma loucura. Eu estava num quarto e comecei a ficar com medo, porque toda vez que eu me deitava para dormir, eu ouvia uma bacia, ela se movimentando. Sabe quando faz assim, ó? Sabe? Quando você larga a bacia assim, ela fica chacoalhando e daí para. Exatamente esse barulho. E eu gritava, pai, a bacia. E era o meu último quarto. Eu era muito pequeno, gente, eu lembro de tanta coisa. Era o último quarto, o terceiro quarto, e eu lembrava daquilo. E eu ouvia aquilo e o pai, filho, ele voltava e falava, filho, não tem nada. E eu com medo de ficar sozinho, eu com medo de algum mal, que eu nem sabia o que era diabo, nada. Mas naquele momento o diabo ele me perturbava. Naquele momento esse infeliz me perturbava. Mas chegou um momento que agora quem perturba ele sou eu. Você está me entendendo? Chegou o momento que quem perturba ele sou eu. Porque o rio que flui de dentro de mim, ele está aqui para curar a sua vida através da palavra que está aqui dentro. A palavra que está dentro de mim. A palavra que está dentro de você vai começar a fluir um rio de água viva, que tu vai começar a falar com as pessoas, meu Deus, por que você tem tanta paz? O que você tem? Porque eu gosto de ficar perto de você. Eu gosto de ouvir você, as tuas palavras, elas me curam, elas me deixam tranquilo. É o rio que flui dentro de você. E eu não estou falando palavra de coach aqui não. Abra comigo ali, ó. 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 4, 7. Você vai pegar esse código, essa chave, você está entendendo? Você vai levar para a tua vida. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. O que é tesouro? É a própria palavra de Deus. A palavra de Deus dentro do vaso de barro. O que é o vaso de barro? Eu e você. Você está entendendo? Para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Uau! Uau! Você está entendendo que eu estou falando do medo, né? Você ter medo para várias coisas, mas aí quando você conhece Jesus, você crê que o poder dele está dentro de você, dentro de um vaso de barro, e ele faz esse vasinho bonitinho ali, ele vai dar aquela perfumada, né? Ele vai deixar aquele vaso no alto, assim, para todo mundo ver. Você está entendendo? E esse vaso todo mundo vai querer colocar na sua casa, vai querer andar perto, vai querer tirar foto do vaso. Você é esse vaso de barro que dentro de você tem a palavra do Senhor. Você está acreditando nisso daí que eu estou falando? É a palavra de Deus dentro de você. Agora, o medo ele vai fazer com que, não vai dar certo. Essa bacia aí está me perturbando. Eu lembro o dia que o Senhor me entregou uma palavra rema, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Ah, meu Deus do céu. Coloca Isaías 41, 10 aí. Não sei se você já temeu alguma coisa, querido. Você promoveu uma fé negativa na tua cabeça. Mas o Senhor está dizendo para você, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Meu Deus, que Deus maravilhoso é esse? Que te sustenta no meio do medo. Vamos lá. Quem na Bíblia teve medo? Pedro. Pedro estava diante do barco e os discípulos lá, naquela tempestade, você já está cansado de ouvir essa mensagem. Aí Jesus apareceu, os caras falaram, é fantasma. Ei, uma tradução fala fantasma, né? Em outras também, é um fantasma. Eu acho que existia fantasma naquela época. É ou não é? Por que estaria escrito, né? É um fantasma, é porque eles já viram fantasma. Tá, mas fica para outra mensagem esse negócio do fantasma. Aí acharam que era fantasma. Aí Pedro, ousado, né, doidão que nem eu, deveria ter passado várias coisas, né? Se és tu, manda-me ir contigo. Sabe o que poderia ter acontecido? Se fosse eu ia dizer, se és tu, eu quero voar. Puf! Você já assistiu aquele filme do Superman? Quem já assistiu o filme do Superman? Aquele filme é muito louco, né? Na verdade, o Superman ali é Jesus, sabia? Quem sabia que ele era Jesus ali? Vocês não sabiam?
Fica para outra mensagem também. Tem um momento que ele está lá no gelo, ele está se descobrindo quem ele é ou não é? Aí ele tenta voar, bate no gelo, é ou não é? É assim, o Superman, aqueles filmes mais novos, né? Eu sou novo, gente. Aí o que acontece? Ele coloca a mão no chão assim, ó, faz assim, ó, coloca a mão no chão. Você já viu essa cena? E aí começa a terra a se movimentar, tu vê? Lentamente, né? Aquele slow motion, né, cara? E daqui a pouco ele faz... Puff! Que loucura aquilo! Eu falo, cara, é Jesus? É Jesus ali, ó, subindo, agora eu vou salvar a humanidade. Porque ele está ali para salvar a humanidade. A única coisa que deixa fraco ele é a criptonita, que é o pecado, entendendo? Tudo bem, mas Jesus nada deixa fraco ele, porque ele já venceu o pecado, você está entendendo? E ele vive, e ele já derrotou Satanás. E se eu estou com ele, sou eu que perturbo Satanás. Diga assim, se eu estou com Jesus, sou eu que perturbo Satanás. Romanos 16, 19 diz, seja excelente para o bem e inocente para o mal, e o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder debaixo dos nossos pés. Essa música é antiga. Tá, vamos lá, estou falando de medo. O Pedro pegou e falou, se és tu, manda-me ir contigo. No meio do trajeto, eu não sei quantos passos que o cara deu, cantei uma música, um corinho antigo, hein? Será que é de quem foi aqui no quadrangular já? Você lembra que eu sei que você lembra, Deus não precisa... E Deus não precisou nem me revelar. Antigo, o pastor lembra também, pastor. Pastor Azil, eu sei que a senhora lembra, né? Não que a senhora, né? É porque a senhora é toda bela, eu tenho que citar o seu nome. Deu alguns passos, veio o medo, o que aconteceu? Afundou. Ele teve medo. Mas aí o Senhor, a Bíblia fala assim que ele estendeu a mão. Eu quero dizer uma coisa. Diante do seu medo, a distância do Senhor está em ele estender a mão. Você pode subir agora e parar com todo esse medo. Você não tem que temer, meu querido. Se talvez o relacionamento não deu certo uma ou duas vezes, tenta a terceira. A mulher samaritana estava no sexto casamento. Sexto, 5 lá, e o sexto era o que ela estava. 6 casamentos não deu certo. Depois que ela conheceu Jesus, você acha que a mulher, também não sei se ela arrumou um problema, né? O sétimo, mas o sétimo enfim, pode ser que ela pode ter casado, porque conhece Jesus, a vida é mudada, é transformada, você está entendendo? Então eu quero dizer para você, não temas e dá um chute na cara do capeta, em nome de Jesus. Eu quero falar o seguinte, se é para aplaudir, aplauda com força. Tem mais 15 tópicos aqui, estou brincando. 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então aquela fé, aquele medo que produz uma fé negativa, você tira fora e você coloca temor a Deus. Temor é saber assim, Senhor, eu sei que o Senhor é todo poderoso, uma palavra ao meu respeito e as coisas mudam, eu tenho que temer o Senhor. Isso não é medo. A minha filha teme a mim. Não é que ela tem medo, ela teme, ela me respeita. E eu e você aqui temos que temer ao Senhor e falar respeito. Porque pode ser que daqui a pouco eu faça uma oração e a minha casa seja transformada. E você diga, uau, é o próprio Deus trabalhando na minha vida. Isso é temor, é você reconhecer que quando isso acontecer, e isso vai acontecer, na tua vida, na vida do teu filho, na tua própria casa, no teu próprio coração, você tem que dizer o seguinte, é Deus, porque a minha vida era toda torta, é Deus, eu era um cara medroso, eu odiava as pessoas, mas agora eu larguei o ódio, eu liberei perdão e todo o medo, eu lancei fora todo o medo, porque o amor do Senhor Jesus, o amor é o próprio Jesus, Ele vem me aperfeiçoar. E quem quer ser aperfeiçoado aqui pelo Senhor Jesus? Amém, você que não levantou a mão, depois eu vou orar por você. E agora o terceiro ponto, repita comigo, inferioridade. Essa palavra é meio difícil, né? Mas eu quero te falar uma coisa, a inferioridade, eu até escrevi aqui, ó, se você se sente inferior a alguém ou a alguma coisa, eu já me senti muito inferior, pelo fato da rejeição, de tanta coisa acontecendo na minha vida. Eu lembro que eu fui na 5ª série, aqui num colégio, eu morei aqui em Chapecó já umas 3 vezes, gente, agora que eu estou morando aqui, é uma doideira na minha vida, mas outra hora eu conto. Estava morando em Chapecó, lá no Luiz da Santinha eu estava estudando,
E o meu pai, agora, meu irmão está ali, né? O meu pai, o que acontece? Ele, para economizar, o abençoado, ele cortava meu cabelo careca. E a minha cabeça, eu tinha um corpo menor, minha cabeça, eu acho que ela já, quase que acabei com a minha mãe, apesar que foi cesárea, né? Não foi parto normal, senão eu ia arrebentar, velho. Aí o que acontece? Meu pai cortava careca, por quê? Os carecas aí vão entender, hein, você. Ele cortava careca para economizar. Mini crack, só não jogava tão bem. Aí o que acontece, Édipo? Cortava careca para que economizar, meu Deus do céu. Depois eu corrigi isso, depois de muitos anos eu corrigi essa questão do corte de cabelo no meu irmão mais novo, que é o Júnior. Cortava o cabelo, eu falei, pode parar. Como assim? Pode parar. Deixa a autoestima do menino aí, rapaz. Você fez na minha vida, fez na vida do meu irmão ali, o do meio ali, e aí vai fazendo do mais novo? Pode parar. Aí ele parou, o piá tá todo bonitão lá. Às vezes eu tenho que mandar, corta o cabelo, miserável. Teu cabelo é muito grande, né? Muito doidão, né? Mas o que acontece? Eu lá no colégio, eu estava falando lá no Luísa Santinho, quero ver se tu está prestando atenção. Presta atenção aqui que eu estou pregando. Aí eu entrei na 5ª série, um professor de inglês. Gente, se não é inferioridade e trauma, eu vou te contar. Aí eu lembro que tinha um cara chamado Jefferson e um Jardel. Pô, traumatizado, né? Mas hoje vai ficar aqui essa inferioridade. Aí eu peguei e entrei com boné, né? Primeiro dia de aula, a cabeça era grande. Ô, Daniel, tua cabeça é bonita, você é bonito careca, você é lindo careca. Mas daí eu, cabeçudo, ó, era branco assim. Gente, aí a pastora Marilda aí, ó, bonitão também a cabeça. Careca, feio que era o trem, ainda bem que meu olhinho verdinho dava uma amenizada, hein, pastor? Mas não tinha jeito. Cheguei lá, meio atrasado até, né, na 5ª série. Ageu, se concentra. Aí eu sentei, o professor de inglês, aquele miserável, sabe o que ele falou? Adivinha? Tira o boné. Falei, filha da mãe, né, cara? Eu já estou começando aí no 3º, 4 meses de aula, não conheço ninguém, e o cara me faz tirar o boné aqui. Quando eu tirei, o Jefferson e o Jardel, vocês estão por aqui, seus miseráveis, depois eu pego vocês. Os caras começaram a dar risada, dando risada na cara dele. Ô, gente, foi um ato, uma atitude, de um cabelo, que para mim era uma autoestima. Eu lembro que eu estava em Xanxerê, eu voltava de casa, porque os piá roubavam meu boné. Antigamente era doideira, gente. Hoje nos colégios não dá mais nem briga, né? Todo mundo paz e amor, fumando maconha. Larga essa droga aí, pelo amor de Deus. Aí os caras roubaram meu boné, Édipo. Aí eu voltava com a mochila da Positivo. Quem teve mochila da Positivo? Meu Deus, vocês são muito velhos. Fica aí. Mochila da Positivo. Eu já estou acabando, é 8h30 ainda. Presta atenção, você está aqui comigo, amém? Mochila da Positivo. Eu estou fazendo merchan aqui, nem existe mais, né? Gente, eu voltava com a cabeça em cima aqui, cara. Cara, todo mundo dava risada. Parece que o capeta estava lá, eu vou fazer você ser inferiorizado aqui, ó, diminuído. Eu tinha vergonha de entrar nos restaurantes. Cresci, eu sempre comia em restaurante porque eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter dinheiro. A minha vida melhorou, hein? Aí conheci Jesus, então, dízimo, oferta, comprava bateria, estava muito louco, hein? Me inscrevi em tudo que é tipo de retiro. Eu era doidão. Ainda hoje eu sou um pouco melhor, um pouco mais organizado. Mas aí o que acontece, Paulo, Gustavo? O que eu estava falando? Vou ser curado hoje aqui. Foi bom você me lembrar, inferioridade. Eu tinha medo de chegar nos lugares, tinha vergonha. Eu tinha dinheiro para comprar, para pagar, para fazer qualquer coisa. Eu esperava o restaurante ter a quantidade mínima de pessoas para entrar. Porque daí eu pensava, ninguém vai me ver. Depois eu ressignifiquei isso, porque você tem que, igual os coaches, ressignificar na tua mente. E é verdade. Está tudo aqui. Meu Deus do céu. Aí o que eu fiz? Eu curei isso na minha mente. Um dia o pastor Daniel, num clã, Conquiste, o primeiro clã que eu fui, eu vi o pastor Daniel, ele era mais gordinho, o casaco dele não fechava aqui. Então ele andava, aquele casaco dele fazia assim, ó. Você já viu quem? Vocês já viram com o pastor Daniel? O casaco dele assim. Aí ele pegou e falou
numa conversa boba. Numa conversa, gente. Eu quero te falar uma coisa, toda vez que a gente profetiza, eu estou falando coisas, mesmo brincando, eu quero que você leve a sério. Porque através de uma brincadeira, você pode ser curado. Porque o Deus que eu sirvo, Ele não está limitado a um cara de gravata aqui, chegar aqui, oh Senhor Jesus, aleluia. Não, não, não. Jesus, Ele brinca, cara. Jesus, Ele conversa com você. Jesus está aqui e Ele pode, no meio de uma brincadeira aqui com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus discípulos, Ele pode curar a tua vida. Naquela noite, o pastor Daniel falou o seguinte, ó, eu chego nos lugares e as pessoas têm que me notar. Eu boto até uma camiseta colorida para as pessoas me notarem. E eu fiquei olhando, falei, mas por quê? Não, porque eu tenho a presença de Deus, então as pessoas têm que ver que em mim existe a presença de Deus. Aí eu, caraca, cara, se eu estou aqui, eu tenho a presença de Deus, todo mundo tem que pegar e bater continência para mim. Porque, você está me entendendo? As pessoas têm que, como se fosse bater continência para você. Porque elas talvez possivelmente não tenham o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, o próprio Deus está dentro de você, cara, os demônios têm que se prostrar. Aonde você vai andando, se você tivesse a visão espiritual, e eu tenho, você pode ter certeza que sim. Eu vou chegando, os capetas vão tudo caindo, porque a presença do Senhor está dentro de mim. E você, que tem o Espírito Santo, você não tem 10% do Espírito Santo. Você é 100%. Você está entendendo? É 100% do Espírito Santo, do próprio Deus dentro de você. Quem já andou de avião aqui? Muitas pessoas. Você ficou já lá em cima e viu aquelas cidades pequenininhas. Você já viu isso? As primeiras vezes que eu viajei de avião, eu olhei assim e falei, Deus, como o Senhor é grande. E como o Senhor se diminui ao ponto de entrar dentro de mim, lá embaixo. Como Ele é tão grande, Ele se diminui de ficar aqui dentro. Você está me entendendo? Esse é o Deus que eu e você servimos, cara. Esse é o Deus que eu e você servimos. Ele se diminui, não, eu quero entrar aqui dentro com vocês. Eu quero curar os corações. Se há medo, se há inferioridade, se há ódio, hoje Ele está aqui para curar o teu coração. Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Ele está curando você hoje, amém? E o último ponto, meu Deus, eu tinha tanta coisa para falar sobre a inferioridade, mas fui curado naquele dia que o pastor Daniel chegou com o jalequinho dele. E a multiforme graça do Senhor diz o seguinte para mim e você. Diante daquele menino, que o pai estava com ele ali, e Jesus chegou, eu vou encurtar a história, falou, Senhor, é possível ele ser curado? Há anos ele sofre de epilepsia aqui, ele está aqui uivando, sei lá o que está acontecendo com ele. É possível ele ser curado? O Senhor olhou para ele, como assim? Tudo é possível que crê? Tudo é possível que crê. Você está entendendo? Mas é possível sair essa dor dentro do meu coração? É possível? Eu falei com a senhora hoje, né? É possível toda essa angústia, esse medo, que teu filho que está aí do teu lado, que é o menino que está voltando para os caminhos do Senhor hoje, em nome de Jesus, é possível a minha família ser restaurada? Eu quero dizer uma coisa para você, tudo é possível que crê. Mas como eu falei lá em João, que se nós crermos em Jesus, e mediante a palavra dele, as escrituras, o modelo que é a palavra dele, fluirão rios de águas vivas através de mim. Eu vou começar a amar as pessoas. As pessoas vão, por que você ama tanto, cara? O cara te buzinou, o cara te fechou aqui, o cara bateu o carrinho do mercado no teu carro, e você não vai falar nada? Não, tudo certo. Eu sei quem eu sou filho de Deus. Pô, mas o cara te xingou, te falou, te chamou um monte de coisa. Igual o cara que falou esse dia, filho da promessa. Você é o filho da promessa. Aí os caras te xingam, você, não, Deus abençoe. Jesus na cruz, o que ele falou? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Oh, meu Deus do céu, como eu quero ser um pouquinho parecido com Jesus. Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Às vezes nós pastores estamos vendo, talvez na tua casa, talvez é o teu filho que não te honra, ou é o teu pai que não te honra. Alguma coisa acontece que há uma falta de lealdade com você, uma amizade que você tanto confiou, e essa pessoa já não é mais leal com você, não confia mais em você. Ei, querido, permaneça quem você é. Não mude porque as pessoas estão mudando. Permaneça quem você é.
Você está me entendendo? E eu quero falar, por último, referente à culpa, e rapidamente eu já estou finalizando, só não vou pedir para você levantar, mas eu estou finalizando em nome de Jesus, amém? Então a primeira coisa é o ódio, repita. O medo, o pastor está anotando. O ódio, o medo, repita. A inferioridade. E agora a culpa. A culpa, exatamente, querido. A culpa nos afasta da presença do Senhor. O Senhor apareceu aos discípulos na praia. Você sabe muito bem a história. E aí ele perguntou, tem alguma coisa para comer? Os discípulos, já era madrugada, amanhecendo o dia, eles não tinham nem jantado. Tanto que em algumas traduções, eu gosto muito disso, gente. A palavra de Deus fala assim, tem alguma coisa para jantar? Parece que Jesus estava cutucando eles. Vocês nem jantaram, vocês têm alguma coisa para jantar? Porque está chegando no café da manhã, vocês também não têm? Ei, o que vocês estão fazendo? Aí, a culpa. Ele, caramba, né? Faz o seguinte, lancem a rede para o lado direito. Bom, nós já estamos lascados aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos obedecer a voz dele. Vamos lançar para o lado direito. Quando eles lançaram, a Bíblia fala que pegaram 153 grandes peixes, exatamente. E naquilo que eles pegaram os grandes peixes, uma hora eu quero pregar só sobre isso daí, os detalhes da palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eles pegaram e tal, perceberam. Ei, rapaz, eu acho que eu sei quem é. Porque nós não pegamos nada. O cara manda lançar para o lado direito. E a coisa funcionou. O João falou para Pedro, eu acho que é Jesus. O quê? Jesus? Eu vou lá. Ele pegou e se despiu ali e tal, mergulhou na água e começou em direção à praia. Preste atenção. Quando ele chegou perto da praia, o que ele lembrou? Ele lembrou da culpa. Mas ele falou que eu iria negar ele antes que o galo cantasse 3 vezes. Você está entendendo? Veio a culpa. E a culpa, ela só não nos afasta do Senhor. Preste muita atenção nisso. A culpa nos afasta do Senhor, como ela faz nós voltarmos lá na nossa antiga prática. Porque o Senhor tinha dado uma ordem para Pedro e os discípulos. Eu não vou mais fazer vocês, ou melhor, vocês não serão mais pescadores de peixes, mas vocês serão pescadores de homens. Após a morte e ressurreição, eles meio que deram uma desanimada. Erraram, abandonaram Jesus, voltaram na antiga prática. Então eu quero te dizer uma coisa, às vezes a tua vida está estagnada, porque você está olhando para a culpa do teu passado, a culpa do pecado, que você já passou, 20 anos, e você ainda está preso nisso. Pô, mas eu errei aquele dia, que eu não estava pensando, será que Jesus, ele vai me aceitar novamente aqui na sua casa? Será que Jesus, ele me perdoa? Diante daqueles pensamentos de Pedro, Jesus, ele começou a chegar perto da praia. Imagina a praia, o amanhecer, aquele sol lindo, você está me entendendo? E aí, o Senhor já tinha ali na praia, o Senhor Jesus, aquele que não depende meu Deus do céu, do teu dinheiro, ele não depende da tua oferta, não. É tão lindo isso, gente. Ele já tinha ali a brasa, o peixe e o pão. Eu quero dizer uma coisa para você, antes da tua necessidade e da minha, o Senhor já tem o sustento. Não, você não entendeu. Antes da minha necessidade, da sua necessidade, lá na frente, mês que vem eu tenho que pagar tal coisa, mês que vem vai vir um grande problema. Ei, para de pensar nessas coisas. O Senhor já tem coisas declaradas para a tua vida e você está se preocupando lá na frente. A necessidade dele, minha filha, na verdade, em Cristo não há necessidade. Porque se ele falar assim, há uma necessidade, a necessidade começa a existir. E com Deus não há necessidade. Então talvez é o boleto, é o problema que você está enfrentando, ele já tem a solução. Mas é preciso que você lance fora a culpa. Você sabe muito bem a história. O Senhor, eu estou finalizando, o Senhor falou assim, Pedro, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta meus cordeiros. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Tratou de curar o coração dele, porque Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Depois que o rio começou a fluir na vida de Pedro, no Atos do Pentecostes, você está comigo? Eu acho que eu falo muita coisa, tem gente que está até meio dormindo. Mas o que aconteceu? Ele foi cheio do Espírito Santo. E, meu Deus do céu. Quando ele foi cheio, ele foi lá pregar, 3.000 almas já foi para a conta.
depois mais 5. Passou diante da porta formosa, tinha um cara lá, coxo, levanta, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Esse é o Pedro, aí ele foi cheio, porque ele deixou a culpa de lado, ele deixou o ódio, ele deixou a inferioridade, ele deixou as coisas, ele deixou para trás, querido. Eu quero convidar você a ficar de pé. E essa é a hora que você acha que está acabando. Mas está acabando, amém? Você está mais abençoado em vir na quarta profética? Eu queria pregar pouco, eu estou me esforçando para pregar pouco, só que eu vou te falar uma coisa, você vem aqui se alimentar só um pouquinho de pão, amanhã você tem fome, deve ser, meu Deus, será que Deus está comigo? Isso aqui é um alimento poderoso para a tua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, você deseja que o fluir do Espírito Santo flua, o poder dele flua através da sua vida? Você deseja isso? Você quer ser usado pelo Espírito Santo? Quem quer ser usado por Deus aqui? Ah, pastor, mas eu tô em pecado, eu quero ler só uma coisa sobre a culpa, Romanos 8:1, coloca aí. Em Cristo Jesus, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais culpa. Larga fora a culpa, querido. Talvez você pecou antes de vir para cá, talvez você errou, talvez muitos pensamentos do inimigo para a tua vida, não vai dar certo, tal e tal. Vamos romper esses isolantes que nos impedem que o Senhor fale conosco. Eu coloquei aqui, onde que eu escrevi? Sem ódio e com amor. Pode repetir? Sem ódio e com amor. Sem medo e com temor. Sem inferioridade e com a certeza que sou filho amado. Repita, meu Deus do céu. Sem culpa e com a justificação dos meus pecados, porque o Senhor te justificou. Ei, querido, se você quebrar essas 4 coisas na sua vida, e hoje você está tendo a oportunidade de quebrar isso, eu tenho certeza absoluta que a tua vida vai começar a mudar, porque está escrito lá no primeiro versículo lá, que eu li em João 7:38, coloca ali, deixa aquele versículo por favor, que se você, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio de água viva vem do próprio trono de Deus. Ei, querido, o rio, você já viu uma nascente de água? Pode tocar aí para você, pode tocar. Você já viu uma nascente de água? Uma nascente, não, um rio, né? E a vegetação do rio, em volta do rio, é bonito, não é? Sim. É bonito, não vou fazer pergunta teológica que nem o Raí que faz. Mas o que eu quero dizer para você? Que se de nós flui rio de água viva, a palavra de Deus nos diz em Salmos capítulo 1, que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, e na estação certa irá frutificar, irá dar muitos frutos. Você está me entendendo? Então o que acontece? Eu e você flui o rio de Deus através da minha vida. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando, pelo amor de Deus. Reage aí, gente. Se flui um rio através da minha vida, porque eu estou cheio do Espírito Santo, e eu abandonei essas coisas, na tua casa, quando você chega no restaurante, na tua casa, na tua empresa, chegou uma autoridade do Senhor Jesus. E as pessoas vão olhar para você, o que esse cara tem que ele está até mais bonito? Hein, Paulo? O cara chegou lá, mas o que o Paulo tem que é um baita de um profissional? Você fala assim, é o Espírito Santo. Chega para cá que é o Espírito Santo. Amém, queridos? Eu quero que você leve isso para a tua casa, com o teu coração purificado, que o rio do Senhor Jesus vai fluir pelo teu coração, pela tua vida. E se você crê, coloca a mão no seu coração, não é para aplaudir Jesus. Se você crê, feche seus olhos e repita comigo, Senhor Jesus, eu quero ser um agente de transformação. Senhor Jesus, faz fluir de mim rios de água viva, para que tudo em minha volta floresça, e as pessoas irão vir beber desse rio, porque eu tenho a palavra, porque eu tenho o tesouro do Senhor em meu coração, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus com força, quebra tudo nessa bateria aí.
Aleluia! Mais uma vez eu quero orar. Pode tocar aí. Feche seus olhos mais um instante. Espírito Santo de Deus, na tua presença, nós queremos, Pai amado, sim, fluir. O rio que flui dentro de nós, Pai, que vem direto do teu trono, em nome de Jesus. Se há pessoas que ainda não entenderam a semente da tua palavra, eu quero, Pai amado, romper com esse espírito maligno que tenta rondar este lugar, em nome de Jesus. Eu quero profetizar na tua vida. E você que está fazendo a campanha de 7 quartas-feiras, você que vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, você que crê na palavra do Senhor Jesus, que está dentro de você, ecoando dentro de você, você vai começar a frutificar na tua vida financeira, na tua vida familiar, você vai começar a frutificar. Nos planos que você tem na tua mente, você vai começar a frutificar, porque você entendeu que essas 4 coisas, essas 4 barreiras que impedem o Senhor de agir através da sua vida, vai ficar aqui no altar do Senhor, nos pés da cruz, porque você será livre, você é livre, foi para a liberdade que Cristo te libertou, em nome de Jesus, amém.